Muito boa tarde, está começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, para a gente poder falar desse atropelo do Flamengo, por que não? Amassou o Grêmio lá em Porto Alegre no primeiro jogo, 2-0 ficou barato. Pelo que foi o jogo, ficou barato. 2-0, pênalti desperdiçado, o Grêmio que ficou com 10 jogadores ainda na segunda etapa e o Flamengo ali, ó, pressionando, um vareio de bola. Flamengo 2, Grêmio 0 e pra mim o Mengão já tá na final da Copa do Brasil 2023. Já vejo como finalista. Vai ser muito difícil o Grêmio reverter no Maracanã com a qualidade desse time do Flamengo, com as opções que o São Paulo tem no banco. Ontem, no segundo tempo, ele foi mexer na equipe, colocou só Pedro, Cebolinha, Alan, só isso ele colocou no time. Enquanto o Renato tinha Zinho e Natan, com todo respeito aos atletas do Grêmio, mas não estão na mesma qualidade dos jogadores do Flamengo. Estamos abrindo o bate-pronto para falar dessa vitória do Mengão. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Que vareio, Vanderlei. Foi um chocolate. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Piperno, para o Mauro César, para todos vocês que nos acompanham. Bom, linha do tempo, porque a gente pode esquecer, eventualmente a gente esquece aquilo que diz aqui no programa, mas aquele que nos acompanha não esquece, né? Então, eu falei no programa que o Flamengo ganharia os 2 jogos, também não descobri a pólvora, porque é melhor que o Grêmio, e ganharia os 2 jogos, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Isso, deu uma lógica, não mudou nada, que a chance do Grêmio seria no primeiro jogo, lá em Porto Alegre. Se ele quisesse chegar vivo, tinha que ter um resultado diferente lá para chegar vivo no Maracanã para disputar a vaga. Agora, com esse resultado, e deu sorte, porque poderia ter sido ainda maior a vitória do Flamengo, sem dúvida alguma, o Flamengo já pode, com todo respeito, comemorar a classificação para outra fase da competição. Ganhou com mérito, jogou muito mais, deu um vareio, podia ter feito mais gols, tivemos o pênalti mal batido pelo Gabigol. Enfim, tem uma série de coisas que o Flamengo mostrou que tem qualidade para passar e passou com categoria. Sem nenhum tipo de dificuldade, poderia ter sido mais, eu insisto nisso. O primeiro tempo foi muito legal, foi muito bom, no segundo nem tanto, mas realmente foi uma apresentação muito legal do Flamengo, a torcida deve estar entusiasmada e com razão. E o primeiro tempo de ontem acho que já valeu pelos 2 tempos de Itaquera, né? O jogo Corinthians e São Paulo, pela intensidade e velocidade do jogo. O Suárez quase fez um gol do meio da rua, mas quem abriu o placar foi Gabigol. Uma baita jogada do Wesley, o Bruno Henrique de primeira encontra o Gabigol, fizeram fusão depois ali, 1-0 Flamengo, Gabigol desperdiçou pênalti na segunda etapa, o Grêmio abdicou do jogo, deixou de jogar, ficou tentando picotar a partida, Kahneman foi expulso, num erro, eu acho que até inaceitável para um jogo grande como esse, uma falta desnecessária, e aí Thiago Maia, um dos melhores em campo ontem, Flamengo 2, Grêmio 0. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, a sua análise dessa vitória do Mengão. Ficou barato, Piperno? Boa tarde, companheiros, boa tarde, nossa audiência. Ficou barato sim, né? Venceu o time que é muito melhor. E veja, você acaba de destacar aqui o Thiago Maia e a participação do Wesley no primeiro gol. Então a gente está falando de jogadores que não são exatamente as estrelas do Flamengo, mas eles também atuaram muito bem ontem, né? E o quarteto, especialmente no primeiro tempo, sobrou. O Flamengo, e a gente tem falado isso quase que diariamente aqui, o Flamengo sozinho ele é melhor do que um hipotético combinado dos outros 3 semifinalistas, né? Sobra. E ontem mostrou mais uma vez que está muito acima do Grêmio. Então, claro que num jogo de campeonato regular entram outras variáveis, o São Paulo vai mexer mais no time e tal, mas no momento de decidir com o jogador, né, muito mais motivado e tal, a lógica é o time melhor se impor. O que aconteceu ontem, até com alguma facilidade. Isso não é demérito nenhum ao Grêmio. Veja, o Grêmio que acaba de retornar da Série B, hoje ele é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, inclusive. Alcança a semifinal da Copa do Brasil e, com isso, claro que ele vem tendo uma temporada, por enquanto, mais do que honrosa e provavelmente muito acima da expectativa. O que não quer dizer que ele seja hoje, né, no atual momento, um time em condições de enfrentar no mano a mano o Flamengo. Acho, inclusive, que ontem o Renato, eu acho que ele
Pensou bem, teve até uma boa intenção quando ele mexe no time ainda no primeiro tempo. E eu defendo que quando as coisas estão muito erradas, o técnico não precisa esperar o intervalo. Ele arriscou e fez com que o time dele ficasse ainda mais vulnerável quando tirou um dos 3 zagueiros para colocar um jogador mais à frente. Perdendo o jogo em casa, eu até compreendo a linha de raciocínio dele, mas realmente deu muito errado, até porque depois também houve a providencial colaboração do Kahneman, que é o jogador que mais toma cartões no futebol brasileiro há muito tempo. A única chance do Grêmio era jogando em casa. Perdeu por 2-0, agora vai ficar muito difícil lá no Maracanã. O Renato que tirou o Bruno Vini, que tinha cartão amarelo, para colocar o Ferreira, perdia o jogo por 1-0, o Flamengo ali em cima pressionando e tal, então ele não encontrou outra alternativa, teve que colocar um atleta mais ofensivo, abdicou dos 3 zagueiros. Mauro César, muito boa tarde para você. Esse domínio do Flamengo, 60% de posse de bola, 2-0, perdeu o gol de pênalti e mais de 600 passes trocados. Queria que você falasse desse jogo, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, primeiro, acho que se alguém tem dúvida de que o time escolhe jogos, né, acho que acabou, né? Ou alguém vai insistir que não. A diferença de comportamento do Flamengo sábado contra o América, acomodado ali, preguiçoso, achando que venceria como do bem entendesse, no Maracanã para o jogo de ontem, é abissal, é uma diferença brutal. É sempre bom entender que quando eu digo isso, não significa que os jogadores se reúnem, né, fazem um grande comitê ou um petit comitê e falam, olha, vamos resolver aqui, vamos correr hoje? Não, hoje sim, hoje não. Não é isso. É uma coisa meio do interior de cada um. O cara entra em campo, putz, América aqui, né, Maracanã tá cheio, não preciso me matar aqui, que eu ganho fácil esse jogo. Não é assim, não é assim, essa é a grande questão. Agora, o Grêmio, fora de casa e tal, pô, aqui a parada é diferente. Embora ultimamente não tenha sido assim, né? É o 6º jogo em Porto Alegre que o Flamengo não perde pro Grêmio. 4 vitórias, 2 empates. Esses 2 empates foram um da Libertadores 2019, que para mim, daquele confronto que teve o 5-0, o primeiro tempo daquele jogo, foi o maior domínio que o Flamengo teve sobre o Grêmio naqueles 2 confrontos, Jorge Jesus contra Renato, e teve 3 gols anulados pelo VAR da Sul-Americana, que é uma espécie de embrião desse VAR horroroso da CBF, né? Ninguém entendia que aquela marcação também, então anularam 3 gols do Flamengo, foi 1-1, mas a supremacia foi absurda, era para ter vencido aquele jogo, e o outro, aquele jogo que o Renato foi acusado por parte da torcida de entregar o jogo para o Grêmio, né, que o Flamengo vencia, tinha um jogador a mais, empatou 2-2, ele treinava o Flamengo na ocasião, e o Grêmio lutando contra o rebaixamento empatou 2-2. É outro jogo vencível, digamos assim. Então são 4 vitórias e 2 empates, e os 2 empates, jogos que o Flamengo deveria ter vencido. Jogou para vencer, foi melhor, e um deles com essa polêmica. Eu não acredito, evidentemente, que o Renato tenha entregue aquele jogo. Ele, na verdade, mexeu mal no time. Como ontem também ele foi muito mal. Porque o Renato é um técnico muito inferior ao Sampaoli, ao Jesus, ao Abel Ferreira, esses caras todos. Primeiro, as perseguições individuais, a marcação individual. Ele não consegue montar o time de outra maneira. O Kahneman, já veterano, é mais complicado, né? Ele sai para caçar o tempo todo. Aí tem um jogo contra o Atlético Mineiro que ele foi bem. Todo mundo se empolga. Ontem, o Flamengo, eu acho que o São Paulo foi bem ao escalar o Gabigol mesmo, dando no Montual no sábado, porque ele com o Bruno Henrique, de fato, eles têm uma movimentação, mais o Arrascaeta, e aquilo faz com que os jogadores do Grêmio, os zagueiros, tenham que sair para caçar toda hora, sair em perseguições, isso vai desmantelando a defesa. E depois da troca, piorou mais ainda, porque deixou de ser o zagueiro da sobra e teve que trabalhar mais ainda fazendo esse tipo de combate aos adversários, o Kahneman. E acabou sendo expulso, né? Ter mais cartões do que o Felipe Melo, né? Mais de 100 cartões amarelos. Por ter mais cartão, o Felipe Melo é uma grande proeza, né? E ele tem mais cartões do que o Felipe, o que é impressionante. E muito porque esse tipo de jogada, um cara já mais veterano, pesado, chega atrasado na jogada, sempre foi um jogador muito viril, até quando o São Paulo pensou em contratá-lo, puxaram na época a ficha dele, ele foi vendido a ideia de que ele era um jogador mais violento até do que de fato é em alguns momentos, e ele acabou tempos depois indo para o Grêmio, que antes o São Paulo pensou em contratá-lo, quando ele estava no São Lourenço, se não falha a memória. Mas enfim, aí o Renato foi muito mal, a troca, para mim, é uma troca para jogar para arquibancada. Qual a necessidade do Ferreira entrar no lugar de um zagueiro, no caso do Vini, nos acréscimos do primeiro tempo? Por que não espera o intervalo? Aquilo ali é para mostrar para você, olha, o Renato está inconformado. E parte da mídia gaúcha vende isso. Não, o Renato, ele fica quicando na beira do campo, né? Gesticula, o Renato ele não está gostando do que está. Parece que ele não tem nada com aquilo, tem a ver. Ele que escalou aquele time, ele que treinou, ele que preparou a equipe. E aí ele muda antes do intervalo, para dar uma sensação. Cara, foi nos acréscimos. Espera acabar o primeiro tempo, conversa com os jogadores, tira o zagueiro, explica direitinho, ele muda antes do intervalo. O Ferreira nem pegou na bola, se pegou uma vez na bola, entrou, logo depois foi para o vestiário para o intervalo do jogo. Então, sim, foi de fato um jogo que mostra uma diferença que existe grande entre os dois times.
O time do Grêmio é muito frouxo na marcação ali, o meio campo, o Carvalho não marca ninguém, o Vila Sante estava mal ontem, o time muito pouco combativo, né? E o Flamengo venceu com facilidade, poderia ser mais, o Gabigol perdeu um pênalti, é o terceiro que ele perde esse ano, dos 7 que ele perdeu no Flamengo em 49 batidas. Aí tem um detalhe que eu acho que é interessante, ele nunca havia perdido um pênalti no Flamengo com o goleiro defendendo. Dos 3 que ele perdeu esse ano, 2 o goleiro defendeu. O do Volta Redonda, ontem o do Grêmio, enquanto o Cruzeiro ele bateu na trave. Ou seja, os goleiros começam a perceber qual é a manha dele. Ontem o Gabriel Grando, ele foi muito inteligente, esperou até o final. Porque o Gabriel espera, né? O Gabigol espera, quando o goleiro faz um movimento, ele toca no cantinho. Então, quando ele ontem não conseguiu botar a bola muito no canto, o goleiro fez a defesa. Eu acho que ele precisa pensar um pouco em diversificar a batida. Uma hora bate desse jeito, outra hora bate uma pancada, outra hora bate cruzado, bate no alto. Acho que ele tem que diversificar. Porque os goleiros estudam, e ontem o goleiro do Grêmio está de parabéns, porque ele nitidamente estudou a batida do adversário e fez a defesa. E manteve ali uma esperança para o Grêmio. Mas nem isso adiantou, gente. Porque o Grêmio não teve reação, chutou uma bola no gol, o Soares foi totalmente dominado, o Fabrício Bruno fez um grande jogo, ele que entrou no lugar do Davi Luiz contundido, e alguns detalhes, assim, alguns jogadores que eu acho que tem que destacar. O Felipe Luiz foi um absurdo, né? Até muita gente falando, que pena que ele vai ter que parar. Não adianta, o tempo é implacável, o cara não consegue jogar seguidas partidas. É parecido com o Renato Augusto. Jogou pra caramba o Renato Augusto na terça-feira. Pô, mas ele não consegue jogar todo jogo. É um jogo especial. Pode ser que no fim de semana ele não jogue, aí ele volta daqui a algum tempo. A gente não sabe nem se ele vai ter condição de jogo de volta. Tá a quantidade de lesões. Tomara que ele possa jogar, claro, mas é uma dúvida, sempre é uma dúvida. E o Felipe é a mesma coisa. Não são as lesões, é o desempenho físico, ele não consegue ter sequência. Como ele estava meio guardadinho ali, jogando poucos minutos, ele ontem acho que estava pronto, descansado, preparado e fez uma grande partida. O Vitor Hugo jogou muito bem. Acho que foi a melhor partida que eu vi do Vitor Hugo como segundo volante. Jogou muito bem. Eu acho outro ponto interessante do Flamengo. O Flamengo sem o Gerson rendeu mais. Acho que isso é bom para tirar o Gerson de uma zona de conforto que ele não merece. Ele não está jogando para isso, para ser um titular absoluto, apesar do São Paulo adorá-lo. E acho que foi assim, uma atuação muito convincente. O Flamengo foi muito bem. O Grêmio tem um time inferior, vem da Série B. O que o Renato falou na coletiva, achei correto com relação a isso. Ele falou, a gente está vindo da Série B, o time deles é mais forte. Mas acho que ele poderia ter preparado melhor o time. A estratégia não funcionou, a mesma no jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, a mesma de sábado contra o Atlético no Porto Alegre. E ontem não funcionou porque é um adversário diferente, mais qualificado, que ontem jogou para valer. E achei também legal do Renato na coletiva, quando o repórter, não sei de que emissora, lá do Sul, ele jogou uma isca, né, para reclamar da arbitragem. E ele falou, não... Eu vi o lance do Wesley, que pediu o cartão, vi agora do vestiário, não era para cartão nenhum, o Klaus apitou bem, um errinho ou outro, mas não interferiu em nada, perdemos o jogo e acabou. Ótimo, eu acho que todos os técnicos deveriam ser assim. Reclamar da arbitragem quando realmente tiver motivo, porque se você for filtrar, metade ou mais das vezes as reclamações não são pertinentes, são reclamações exageradas para pressionar para o próximo jogo, porque não dava, ontem não tinha como argumentar. E por outro lado, ontem também, depois eu fiquei acompanhando a repercussão já na madrugada das emissoras lá do Sul, e achei muito bom o comentário do Cristiano Oliveira, companheiro da Rádio Guaíba, muito crítico, muito ácido. Eu acho que o Grêmio precisa um pouco disso, sabe? Entender o momento do clube, que é na linha do que falou o Renato. Ó. Ele falou, a gente chegou à semifinal já jogando a toalha, ele já falou como quem não tem mais chance. Sempre tem, mas me pareceu desesperançoso. O Grêmio é vice-líder do Brasileiro, é uma campanha muito boa para o time que vem da Série B, gente. O Grêmio vem da Série B, você não fica em segundo lugar, você fica brigando para não cair de novo, né? E o Grêmio tem que fazer ajustes para tentar melhorar a sua equipe. E o Soares ontem, tão falado também, não conseguiu, tirando esse lance do meio campo ali, não conseguiu fazer praticamente nada. Agora acho que o Grêmio tem que ter um bom encaminhamento para tentar tirar alguma vantagem disso, né? Uma boa indenização do Inter de Miami e planejar o ano que vem, já que ele deve ir embora em dezembro. Ontem não teve Soares, ninguém daria jeito naquele Grêmio ontem diante do Flamengo. Nós estamos aqui falando dessa vitória do Flamengo, 2-0, largou na frente e para mim já está na final da Copa do Brasil. Vai ser muito difícil o Grêmio reverter esse placar. E como citou o Mauro César, daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui no Bate Pronto as palavras do Renato Gaúcho, mas alguns jogadores do Grêmio reclamaram da arbitragem. Do Rafael Klaus ontem, o Ferreirinha disse o seguinte, ao sair de campo, abre aspas, infelizmente perdemos os gols no início e depois teve a expulsão do Kahneman. O Klaus não teve o mesmo critério. No final do primeiro tempo, o Wesley já tinha cartão e fez uma falta forte. Era para o segundo cartão, ele ignorou. Fomos conversar com o Klaus, mas ele não quis ouvir a gente. A equipe do Flamengo é boa. Já é difícil jogar contra eles de igual para igual. E daí acontecem esses erros bobos. Ao meu ver, o Klaus errou e prejudicou a nossa equipe, fecha aspas. E essa declaração do Ferreirinha depois foi endossada, né, e reforçada pelo Gabriel Grando, também goleiro do Grêmio. Saiu bem revoltado ali com a arbitragem, com o Rafael Klaus, cabeça quente.
chororô do Grêmio, Piperno, pra cima da arbitragem, eu também não vi nada assim. Nossa, acho até que o Klaus ontem deixou o jogo correr. Que a gente reclama que árbitro brasileiro fica parando o jogo, picotando toda hora, deixou o jogo correr e não marcou qualquer faltinha ontem. E essas reclamações do Grêmio não sei se procedem, Piperno. Chororô, sim, a gente falou sobre isso ontem à noite. E em relação ao lance do Kahneman, um outro detalhe. Era uma jogada sem risco para o time do Grêmio, né? Então ele sai, é uma jogada longe da área, ele pega um jogador de costa para o lance, enfim, uma jogada que ele poderia deixar seguir e que aparentemente não traria grande risco ao Grêmio. E outra coisa, ele já tinha cartão amarelo, quer dizer, primeiro, é um jogador que sabe que ele tem um enorme histórico de cartões e suspensões. Segundo, ele já tem cartão amarelo, então ele sabe que aquele lance é uma jogada de risco. E ele colocou em risco, aliás, ele praticamente jogou pelo alto qualquer possibilidade de reação do time dele. Vanderlei Nogueira, natural, né? No futebol, depois até de uma derrota como essa, vareio de bola do Flamengo, os jogadores do Grêmio tentando achar alguma coisa aí na arbitragem, tentando argumentar que a arbitragem prejudicou o Grêmio, mas eu não vi o Grêmio ser prejudicado ontem, Vanderlei. Eu lembro desse lance, foi logo no início do jogo, ele poderia sim. Poderia ter parado o lance, mostrado o cartão, ele foi logo no início do jogo. Foi muito bem o Wesley. E ele fez faltas, eu digo, duras. E recebeu faltas duras. Eu fiz uma observação, inclusive, eu estava acompanhando o jogo com os meus companheiros e disse assim, estão batendo no Wesley com gosto. Eu sempre uso essa definição porque eu comecei a falar com o Valdívia. Todo mundo batia no Valdívia com gosto. Não era só uma falta. O cara batia e saboreava. Puxa, sabe, uma delícia dar uma pancada no Valdívia. E a gente percebe quando começa a bater com gosto. E no Wesley foi assim, ele foi muito bem no jogo. E aí o nego fica irritado, é jogo importante, jogo que está começando a valer uma classificação. E dependendo da reação do jogador em campo, ele alimenta esse desejo de bater com mais força. Mas poderia, mas é uma reclamação, foi a única coisa que o Grêmio se apegou, mas a diferença foi tão grande que isso não turbina a reclamação, a meu ver. Né? Eu acho que tem que reclamar só realmente quando merece, como já foi dito aqui, porque senão você desmoraliza a reclamação. É igual nota oficial. Raramente alguém dá importância para uma nota oficial, porque qualquer coisinha o cara faz uma nota oficial, desmoraliza. Então reclama quando realmente dá discussão. Olha, realmente foi algo relevante. Não foi o caso. Kahneman pelo Grêmio em 2023, 31 jogos, 20 cartões amarelos, 3 expulsões. Kahneman é o jogador que mais recebeu cartões desde a sua chegada ao futebol brasileiro em 2016. Ele tem 264 jogos pelo Grêmio, soma 107 cartões amarelos, 10 cartões vermelhos e, como já trouxe aqui o Mauro César, o segundo colocado dessa lista é Felipe Melo, com 104 cartões amarelos e 6 vermelhos em passagens aí pelo Palmeiras e agora no Fluminense. E também tem mais jogos, né? O Felipe Melo, 285 jogos contra 264 do Walter Kahneman. Arbitragem nem dá pra falar, né, Mauro César? Ontem, a gente que costuma criticar a arbitragem, falar mal da arbitragem, mas ontem acho que, de fato, não há motivos para reclamar ou algum lance polêmico, capital, que tenha mudado o jogo. Eu acho que isso já está, entre aspas, na cultura do futebol brasileiro, né? Se eu perco um jogo, eu sou inferior, eu tenho que botar a culpa em alguém, eu vou botar a culpa no árbitro. Até porque é fácil, eles erram tanto, né, que é muito fácil você criticá-los. Sempre você vai encontrar eco em algum lugar. Mas eu acho que isso não acrescenta nada para o Grêmio, porque se o Grêmio foi dominado, a derrota foi até por um placar muito pequeno em relação ao que poderia ser. O Grêmio não ameaçou o Flamengo e eu acho que o Grêmio tem que lamber as feridas e enfrentar essa realidade. O Grêmio não tem, assim, em condições normais, o Grêmio não tem time para vencer o Flamengo, ponto. Se o Flamengo faz um jogo ruim, que o Flamengo perdeu o Bragantino, sim, se o Flamengo jogar aquele futebol displicente, desleixado, desinteressado, absurdamente, né? Isso tudo que eu estou falando são críticas, por favor. Não estou aqui justificando isso, jamais. Aí o Grêmio passa a ter chance. Mas se vamos jogar como jogou, dedicado, aplicado, interessado, não é muito difícil. A chance é mínima, teria que, sei lá, os caras perderem gols incríveis. Ainda teve o Pedro, ainda perdeu um gol no final, impediu que o Luiz Araújo fizesse o gol. O Luiz Araújo vinha na corrida para encher o pé, ele entrou na frente, aí chutou para fora, teve o pênalti perdido.
O Bruno Henrique deitou e rolou ali no João Pedro, o Kahneman não achava o Gabriel, o Soares também não conseguiu fazer muita coisa, os zagueiros dominaram completamente, especialmente o Fabrício Bruno. O Grêmio não conseguiu jogar. Eu acho que ontem, assim, foi um momento que o Grêmio acho que se deparou com uma realidade que é diferente da derrota para o Botafogo, por exemplo. O Botafogo, o Grêmio dominou o jogo, pressionou, criou infinidade de chances. Primeiro tempo, incrível o Botafogo não ter tomado o gol. E aí no segundo tempo o Botafogo letal foi lá e matou o jogo, 2 gols, com pouca posse de bola e tal. Ontem o Grêmio tentou fazer, como fez contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, em Minas, e contra o Atlético sábado, algo parecido. Tanto que teve pouca posse de bola e tal, mas não funcionou, não deu certo. O Grêmio não conseguiu criar e não conseguiu impedir que o Flamengo fosse perigoso. Então foi um jogo assim, o Grêmio foi muito dominado, tirando ali um pedaço do primeiro tempo, em que o Flamengo errou um pouquinho. Aliás, outra questão também que os rubro-negros deveriam pensar, o goleiro Matheus Cunha, né, criou-se uma falsa sensação, uma falsa ideia de que ele é ótimo com a bola não é ótimo com a bola nos pés. Ele não é ruim como outros são, digamos assim. Aliás, goleiro bom com os pés é difícil pra caramba. E há uma diferença do goleiro que é bom nos lançamentos, e isso até ele é bem razoável, e o goleiro que sabe fazer a linha de passe, o goleiro que sabe dominar uma bola, tocar curto. Ontem, de novo, quase entregou um gol para o adversário, no caso para o Grêmio, e ele isso não é a primeira vez que acontece. Ele não tem essa qualidade toda para fazer aquela saída como se fosse um jogador de linha, um goleiro linha do futsal, né, que é o técnico como o São Paulo gosta, que é para ter mais um jogador que participe da saída de bola, para dar opção. Ele não é um jogador com essa qualidade toda. E quase tomou um gol do meio de campo também. E também. Tentado. Exatamente. E o que acontece? Eu acho que ele é um goleiro jovem, é um goleiro em formação, ele tem qualidade, fez ótimas partidas, mas eu não acho que o Flamengo, o técnico, deveria tratar com assim, não, é intocável o titular, não. Intocável é o Everton, esse é intocável. Pode trazer 30 goleiros lá que dificilmente vai barrá-lo. Porque ele construiu essa história, o cara formado, experiente, um goleiro de um outro nível. Cássio também. O Cássio no Corinthians, é a mesma coisa. Agora, ele ainda não é isso, é um goleiro jovem e tem uma concorrência de 2 caras experientes, do Santos e o Rossi, que era goleiro do Boca. Então, assim, tem jogadores ali de diferentes perfis para posição, eu acho que tem que haver uma disputa por posição. Que eu vejo muita gente, não, porque resolveu o problema do gol, eu tenho dúvidas. E ontem, de novo, se naquela jogada que ele erra sai o gol, esse jogo pode mudar a história, que era a chance do Grêmio. Sábado foi assim, o Grêmio fez um gol no começo, contra o Atlético, aí se defendeu, o Atlético pressionou, fez um gol anulado pelo VAR muito controverso, muito polêmico, né? Mas não conseguiu empatar. A estratégia não terá essa. E foi o momento que o Grêmio poderia ter conseguido, foi justamente esse momento que o Flamengo errou muito saída de bola, ele hesitou um pouco, depois, lá pelos 20 e poucos minutos, conseguiu de novo controlar o jogo, dali para frente, aí não teve mais chance. Aí o Grêmio não viu mais, e você viu a jogada do primeiro gol, que é uma jogada muito boa do Wesley, que fez uma grande partida, né? Que é o outro, né? Aí alguém vai achar que o Wesley agora não é o melhor lateral do mundo, o Flamengo deveria contratar um lateral. O Varela, a primeira vez que ele entra, em muito tempo, não sei se o São Paulo é a primeira ou a segunda vez, mas não joga. Entrou pela necessidade. O Mateuzinho está contundido e outro jogador pouco confiável, a reserva do Rodinei, né? Pelo amor de Deus. Então precisa contratar um jogador para a função. Eu acho que deveriam pensar no jogador. Até para o Wesley não ter a responsabilidade de ter que ser o lateral. É diferente dele revezar com alguém, ele tem que jogar todos os jogos. Mas ontem ele foi muito bem, de fato, fez uma partida impecável, mostra que é um jogador também com potencial, mas ainda jovem, que vai ter muitos altos e baixos. Então são pontos ali que eu acho que também merecem uma certa atenção. Acho que o jogo de ontem mostrou isso.